Ô, Jean, eu sei que assim, quando a gente tem a oportunidade de receber um cara como você aqui, a gente tenta falar sobre coisas que a gente não te vê falando ali no dia a dia, porque, bom, você tá lá na ESPN e a gente tem o privilégio de acompanhar, mas diante desse resultado do Flamengo, diante desse trabalho do Felipe Luiz, diante do fato de ser um técnico brasileiro que está trazendo à mesa coisas que me parecem bastante, até, assim, o cara ontem mete um 8-0 ala Guardiola, mas se defende contra o Inter, ala Simeone, uma coisa muito cheia de repertório, né? Defensivo, ofensivo, para um técnico brasileiro que, embora tenha sido formado muito disso na própria Europa, mas é brasileiro, né? Como que você está vendo esse trabalho? Como você está vendo a figura do Felipe Luiz? E como a gente, nesse momento, não se empolgar demais? Porque é aquilo, né? Eu sempre tento pregar alguma calma, porque a gente agora que está enaltecendo, se o Flamengo me tropeça e perde os títulos, a gente vai falar, ia lá, ó. Faltou experiência. Como é que a gente avalia esse momento do Felipe Luiz sendo justo com o que está acontecendo sem ser alarmista? Eu sou super, né? Ele até brinca comigo, eu sei o recorte e tal, porque eu sou super, eu odeio essa coisa de 2, 3 jogos, decretar um trabalho. A gente usa o termo trabalho muitas vezes para poucos jogos. Eu não acho que poucos jogos já dê para classificar um trabalho. Faz um bom trabalho, faz um mau trabalho. A gente usa muito esse tipo de termo tal, e eu não gosto. Agora, no caso do Felipe Luiz, eu pego o pacote de tudo, sabe? Eu acho que, primeiro, ele tem um conhecimento absurdo, ele tem uma tranquilidade absurda, ele é um cara sereno, ele é um cara com uma carreira né, de quem trabalhou no mais alto nível do futebol mundial, com ou contra os melhores treinadores também. É um cara que absorveu tudo isso e é um cara que vai fazendo, já dá para falar, um trabalho muito bom. Se vai ser campeão ou não, obviamente a gente não tem como saber, ainda que eu ache que é muito difícil o Flamengo perder o Campeonato Brasileiro por pontos corridos. E aí, assim, mérito dele, mérito talvez dessa direção do Flamengo, que conseguiu enxergar uma obviedade, que o clube cujo elenco é o melhor do Brasil não pode tratar o campeonato por pontos corridos do jeito que o Flamengo tratava. Aquilo ali era uma burrice. Aquele negócio de ficar poupando em jogo grande do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chegou ao absurdo, eu acho que o Dorival era o técnico, mas imagino que isso não possa passar só pelo técnico. O Flamengo chegou ao absurdo de poupar jogadores para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras sempre candidato ao título brasileiro, né? Talvez o principal concorrente do Flamengo. Ganhou ainda, né? E ganhou. Então, mas acho que até que quando poupou, empatou. Houve um empate. Esse ano, você tá falando? Era um... Dorival. Do Dorival? Com Dorival, 2022. Foi com Dorival. Acho que foi empate. Foi empate, 1-1. Não pode. Quem tem o melhor elenco tem que levar o Campeonato Brasileiro muito a sério, porque a tua chance de ganhar é muito maior do que a dos demais. Então eu acho que pela maneira como o Felipe Luiz e o Flamengo, né, acho que institucionalmente estão tratando o Campeonato Brasileiro, que é como uma prioridade, se você for ver ali os jogos com o Internacional, o time que entrou em campo pelo Brasileiro não era menos titular que o time que entrou em campo no primeiro jogo, por exemplo, da Libertadores. Aí, ok, você não tinha a Arrascaeta em então isso de alguma maneira pode causar também ainda mais essa impressão, mas é uma escolha muito correta. Com o que o Flamengo está jogando, com o elenco que ele tem à disposição e levando o campeonato a sério e não minimizando porque não é mata-mata. Cara, o Brasil, os caras chegavam ao ponto de poupar no Brasileiro para jogar a Copa do Brasil. Desculpa, não dá para comparar. Não existe lógica em nenhum lugar do mundo. Não, em nenhum lugar do mundo. Existe talvez no Brasil para quem precisa muito de dinheiro, que não é o caso do Flamengo. O Dorival, eu me lembro que ele fez isso no Santos em 2016, 2015. Ficou poupando no Campeonato Brasileiro, o Santos estava classificado no G4 para disputar a Libertadores do ano seguinte, ele poupou nas 3 últimas rodadas. O Santos não se classificou e perdeu para o Palmeiras a final e ficou fora da Libertadores em 16, pô.
Cara, porque... Porra, velho. Velho, não tem, assim... O mata-mata, você pode fazer tudo certo, você pode poupar, mas o mata-mata você pode perder um jogo. Exatamente, poupando ou não. Então, assim, eu vejo o Flamengo hoje como muito favorito para o Campeonato Brasileiro e pode parecer estranho falar isso com o Palmeiras a 1 ponto perdido. Do Flamengo, né? Porque tá a 4, mas se ganhar o jogo que tem a menos que... Contra o Santos na Vila. Ah, não, Juventude. Era o Juventude, né? Tem o Juventude e o Santos. Ele vai ficar ofendido, né? Se eu falar, acho que é contra o Santos na Vila. Não, eu tô falando... Nosso acho que salão de contra festa. o Juventude. Eu acho que, assim, o Flamengo tem uma bela vantagem aí para levar o Campeonato Brasileiro. Claro que se não ganhar nenhum dos dois... vai ser nem a Libertadores e nem o Brasileiro, e hoje acho que o Flamengo é o favorito para os dois, mas em graus muito diferentes. O favoritismo na Libertadores não conta nada, eu acho. Favoritismo em Libertadores, cara, ela desaparece num estralar de dedos. Favoritismo em pontos corridos conta muito, por isso que eu acho que, assim, ali a possibilidade do Flamengo é realmente muito grande. Independentemente do que acontecer... Acho que assim, seria uma insanidade, né? Mesmo que viesse a perder os 2 campeonatos, que me parece improvável, seria uma insanidade por tudo que a gente está vendo, pela capacidade do Felipe Luiz, pelo que o time está jogando, imaginar uma, sei lá, troca de treinador. Mas basta voltar 6 rodadas, 5 ou 6... Tava criticado. E lembrar que perder um jogo do Ceará parecia que era o fim do mundo, cara. Parecia que era o fim do mundo. Então, assim, aqui é assim, cara. Flamengo e Palmeiras vivem essa década de conquistas, de glórias, não sei o quê, e basta uma sequência ali negativa para virar tudo um desastre. Você acha que o Flamengo vai disparar depois desse patrocínio que chegou agora aí, que é bem gordo, digamos assim. É muito significativo. É muito significativo. É um dos maiores patrocínios do mundo. Pô. Entre os 10, eu acho. Entre os 10, acho que tá entre os 10. É uma coisa muito grande, de fato, e o Flamengo já tem uma arrecadação maior do que os outros clubes, então, óbvio que pode se criar um distanciamento. O futebol vai se resolver sempre no campo, é claro. E aí, se você tem outros clubes trabalhando bem, como acho que você tem hoje o Palmeiras como modelo, mas você tem outros clubes menores... trabalhando bem também. Claro que esses outros, né, sei lá, então vou pegar o Red Bull Bragantino, o próprio Fortaleza... menos margem de erro, né? Porque se errar igual o Fortaleza errou um ano, depois de tantos anos aí... Tá correndo o risco de rebaixamento, e é um risco sério de rebaixamento. Seríssimo, cara. Mas assim, é isso, quer dizer, esses daí tem uma dificuldade para conseguir brigar no mesmo nível. Os grandes, e acho que assim como o Palmeiras hoje se estruturou, você pode ter outros, né? O Botafogo, não sei se dá para dizer que se estruturou. Vive um momento de... estabilidade total agora. Não, e agora é uma situação que pode... O que o Botafogo vive agora, acho que nenhum clube brasileiro viveu em termos de... É um clube abastado nesse momento. Agora, também parece instável a situação política... Política não. Financeira, com essa situação da Eagle aí, porra, é uma incógnita. Assim. Então, é uma incógnita. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, se outros clubes se estruturarem, clubes também grandes, com muita torcida, ainda que eles não tenham... o mesmo faturamento do Flamengo, o futebol se define dentro de campo. Então, na hora que você tiver um elenco muito bom, um técnico muito bom, por mais que o outro elenco seja melhor, porque vamos falar a verdade, na última década, o Flamengo sempre teve o melhor elenco. Não ganhou sempre. Quase não, eu acho que sempre teve o melhor elenco, né? Não sei se a última década, eu posso ir até 2015, mas talvez sim. 2015 para cá. Depois da gestão do Bandeira, que foi a que colocou a coisa nos eixos financeiramente, a partir da gestão seguinte, o elenco já era o melhor, isso não dá para discutir. Muitas vezes esse melhor elenco não valeu conquistas, e tanto que você tem esses 2 clubes se alternando, né, na coisa, com uma hora o Atlético, uma hora o Botafogo. Então, assim, futebol se resolve no campo. Então, por mais dinheiro que você tenha, se o outro também trabalhar bem, ele vai conseguir em algum momento te superar num mata-mata, eventualmente até nos pontos corridos, mas eles, como você disse, cada um tem uma margem de erro proporcional ao seu faturamento. Eu acho que agora
essa nova diretoria do Flamengo me parece um pouco mais profissional do que a anterior. Sim. Que era meio fanfarrona na figura do Marcos Braz ali e tal. Você teve problema também, né? Os caras... eu tive... Inclusive o processo lá caiu, né? Você venceu, né? Sim, eu venci. Então, essas horas dá pra tentar lembrar, né, cara, da quantidade de mensagem que eu recebi de torcedor alucinado, me xinga, porque eu perdi em primeira instância, né? Quando o Flamengo me processa, a gente, ESPN e eu, perdemos na primeira instância, e os advogados, né, que a empresa que estava ali trabalhando na causa falou, olha, fica tranquilo, porque isso aqui, essa decisão de primeira instância é um negócio inacreditável, tal, a gente vai recorrer e tudo deve entrar nos eixos, porque não dá para... O argumento era um argumento, inclusive, que eu fiquei surpreso, não deveria, mas que um argumento como aquele pudesse ser usado. Eu nem me lembro agora o que era e também não quero lembrar, mas aí a gente ganha na segunda instância e, pelo que eu entendi, na hora que muda de gestão... Eles resolvem tirar fora. Aí a nova gestão acho que resolve deixar de processar com o Flamengo. O Landim e o... Eu esqueço o nome daquele vice. O Dunche. Esse eu não posso ver, eu falei aqui da última vez, né? Não, foi foda. Cara, eu te entendo. O uso de redes sociais, justamente. E aí eles retiram também, porque não viam a possibilidade de ganhar o processo, e enfim. Mas assim, eu sempre tentei deixar isso de lado. Óbvio que eu tinha diversas discordâncias daquela gestão, do ponto de vista... humano mesmo, das maneiras como eles agiam em casos que não tinham nem a ver necessariamente com o futebol, né? Tinham a ver com aspectos humanos. Durante a pandemia, aliás, a crítica nasce sobre uma postura deles na pandemia, né? E ali eu cito também a postura que eles tiveram em todas as consequências do acidente com os garotos do Ninho, do incêndio e tudo mais, né? E aí, enfim, eles processam e perdem o processo e tudo mais. Mas, assim, eu sempre tentei deixar isso de lado, mas é indiscutível que, do ponto de vista da gestão do futebol, eles poderiam ter feito um trabalho muito melhor. Muito. Porque não era para eles terem tido um rival pau a pau durante todos esses anos, se você considerar os faturamentos, se você considerar os elencos. Não era. Eles, assim, ganharam muito, evidentemente, mas tinha que fazer muito esforço para não ganhar nada com aquele elenco, né? Com aqueles jogadores, e que eu gosto sempre de ressaltar, quem colocou a casa em ordem foi o Bandeira. Assim como quem colocou a casa em ordem no Palmeiras, para não falarem que eu estou falando da gestão do Flamengo só porque eles me processaram, quem colocou a casa em ordem no Palmeiras foi o Paulo Nobre. Sem dúvida. E aí as outras gestões tiveram os méritos de manter a casa em ordem. De manter a casa em ordem, não tem dúvida nenhuma. E aí até melhoraram em alguns outros aspectos, né? Acho que isso sem dúvida. E agora eu tenho essa impressão que você tem também, Felipe, de que com o Boto, apesar de todos os problemas e polêmicas e tal, eles têm uma gestão muito mais profissional do futebol, também auxiliados pelo Felipe Luiz, que é um grande cara mesmo. Que você vê nos modelos, eu tava até vendo os números, o Flamengo investiu muito menos do que o Palmeiras, por exemplo. E também passou por um processo de reformulação, e hoje, se você... Agora, você diz, nessa temporada. Se você vai... que o Palmeiras gastou bastante agora. Exato. Né? Hoje falaram que pode beirar 700 milhões em investimentos em jogadores, assim. Aí você olha o elenco do Flamengo, olha o elenco do Palmeiras, aí você fala, pô, esse aqui gastou mais, mas esse aqui tem 3 jogadores para cada posição, assim. O que explica isso, assim? Mas eu acho que existem linhas de trabalho completamente diferentes. O Palmeiras se preocupa mais, e acho que tem que se preocupar com o dinheiro que vai entrar lá na frente. Uhum. O Flamengo, acho que por tudo que a gente Palmeiras falou contrata aqui, pensando em vender depois. É isso. Ou pelo menos em ter E o Flamengo pensa em retorno esportivo. O Flamengo, acho que... E aí o Flamengo pode se dar esse luxo. Até porque, você olhar os balanços das duas equipes, se equiparou muito a partir das vendas que o Palmeiras fez, porque senão não equipara. Não equipara. É claro que as vendas que o Palmeiras faz são muito mérito também das categorias de base. Verdade. Mais da categoria de base, que é
É um ativo muito forte do Palmeiras, as categorias de base. Agora, eu entendo que o Palmeiras tenha que se preocupar com isso mais do que o Flamengo. Então, eu não discuto o Palmeiras não contratar. Aí tudo bem, você vai falar, veio de graça, tá, o Jorginho, ou... acho que você pode fazer essas contratações, eventualmente, pontualmente, mas são jogadores caros também. Então, assim, você tem que pensar um pouco... em talvez equilibrar as coisas, e o Flamengo pode se dar ao luxo de não fazer isso. Ou seja, eu acho que não tem ninguém errado aí. Né? Tá. E aí a gente entra um pouco naquela coisa que, cara, não é que você vai ganhar todos os anos. O Flamengo ficou um ano sem ganhar nenhum título, nem o estadual, que parecia completamente impensável. Agora, o Flamengo pode se dar o luxo de agir dessa maneira, contratando só grandes estrelas, jogadores renomados e tudo mais. O Palmeiras talvez tenha que pensar mais em jogadores de qualidade, mas que ainda vão estourar e que ele vai poder negociar lá na frente. Eu não vejo nenhum problema nessas linhas de trabalho. Eu, sinceramente, acho que até condiz com as necessidades dos dois. E a prova é que os dois, assim... Agora é isso, né? Parece que o Palmeiras também tá tudo errado, tá tudo indo mal, e não é assim, né? Que a impressão que fica pro torcedor palmeirense é, pô, investimos 700 milhões e o nosso time tá começando a virar um time, assim, digamos. E o Flamengo, que passou por um processo de reformulação também, parece que deu mais rápido, assim. Pois é, mas... Deu certo mais rápido. Um ano e meio, e você vai ter a visão completamente oposta. 2023, você fala. Porque aí você vai falar, o Flamengo não ganha nada, como é que pode o Flamengo não ganhar nada com esses jogadores? Cara, é futebol, você às vezes vai ganhar, às vezes não vai ganhar. Eu acho que você tem que olhar muito para as eliminações. O Palmeiras está começando a virar um time. Ok, mas vamos parar... E aí aquele exercício que eu falava vamos parar e pensar, quantos deste time chegaram agora? Agora mesmo, assim, no começo da 12, temporada. né? 12 jogadores. É um time inteiro, cara. Então não vai sair voando de uma hora para outra. Eu não estou dizendo que não possam ser feitas críticas pontuais, e eu mesmo já fiz ao treinador, e uma coisa ou outra tal. Mas daí a dizer que está tudo errado, que o processo é errado, é uma insanidade. Você achou que foi uma boa janela do Palmeiras? Foram bons investimentos? Achei que foram bons investimentos. Se a gente olha... Cara, o Vitor Roque já estava sendo muito contestado. Olha o que ele está jogando. Tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola. O Flávio Lopes parecia o maior grosso do planeta. Foi mudar de posição. Quando o Palmeiras se recusa a vender o Flávio Lopes pro River Plate, como assim? Não vai vender esse bagre e tal? Pô, pronto. E aí? E agora? Aí eu acho que, assim, olho para as outras contratações. Acho que o Andrés Pereira foi anunciado agora. Não sei se foi anunciado oficialmente. Foi confirmado pelos jornalistas. É uma baita contratação. Kelvin é um lateral muito bom e parece que vai, pelo menos está jogando, vamos dizer, de maneira muito tranquila nesse começo de trajetória dele. Então, cara, eu acho que sim, é uma boa janela, são boas contratações, um perfil diferente do Flamengo. Agora, essa coisa de precisar ficar sempre comparando, porque aí, cara, isso... Outro dia eu vi uma chamada absurda, assim, em relação a isso, né? E aí alguém falou para mim... Estavam falando de uma pessoa específica e tal, e alguém falou para mim, mas é que ele sabe mexer com os algoritmos, sabe... Cara, desculpa, até uma paca sabe mexer com os algoritmos. Se eu quisesse ter audiência eu sei o que eu preciso falar para mexer com os algoritmos, né? É tudo muito fácil, cara. Gerar repercussão, gerar revolta, gerar... É tudo fácil. Até esse papo de mexer com o algoritmo, como se você carecesse de inteligência para fazer isso. Então, assim, eu acho que às vezes eu estou falando isso, sim. Eu misturei os temas, mas é que, assim, às vezes essa coisa de precisar comparar, de fazer, tá vendo, isso aqui, o meu é bom, o seu é ruim. Primeiro que parece um discurso de quinta série, né? O meu... enfim. É maior que o seu. É isso, exatamente. Meu maior que o seu. Porra, cara. Vamos tentar olhar racionalmente para clubes de contextos diferentes de uma maneira equilibrada.